Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, tá, pessoal? Para a gente continuar, né, pessoal, a nossa jornada espiritual, tá? A jornada da nossa consciência, né, pessoal? Porque a gente é a consciência, tá? E estamos usando aqui um veículo de manifestação aqui nessa realidade que é o nosso corpo, né, pessoal? Eu sempre falo isso no meus vídeos, tá, pessoal? E dá para perceber, tá? Cada comentário seus aí, pessoas, tá? Porque ele percebe aqui essa minha casca, né? Esse aqui, esse meu avatar que se chama Samuel, tá? E eu sou um jovem aqui da periferia, tá? Você vê meu vídeo simples aqui. Então tem pessoas que ele olha visualmente, então ele percebe, ó, nossa, um vídeo aí. Ele quando ele começa a assistir o meu vídeo, tá? Ele vai vendo que tem uma profundidade muito grande. Eu disse, nossa, eu não esperava. Teve gente que escreveu assim no meu nas minhas redes sociais, né? Eu não esperava tanto desse vídeo aí. Eu não espero. Então ele ficou surpreso pelo o conhecimento, as coisas que eu estava passando, porque ele viu assim um vídeo simples, né, de um jovem da periferia, ele não esperava, um jovem negro e tal. Ele não esperava que ter esse conhecimento assim, tá, pessoal? Porque as pessoas não me conhecem, pessoal. Ela pensa que eu sou essa aparência aqui, que eu estou aqui nessa realidade. Isso denota que vocês estão vibrando, olhando para as pessoas como olhando o ego da pessoa, olhando a parte física, a aparência da pessoa. Mas aquele que é espiritual, ele tem que olhar a pessoa como uma consciência. É como eu olho vocês aqui, tá, pessoal? Eu não olho se você tem dinheiro, se você é negro, é branco, se você é pobre ou rico. Eu não estou olhando isso para vocês, tá, pessoal? Entende? Eu estou olhando você como uma consciência. Mas eu entendo, tá? Porque a gente, quando está preso no ego, nas coisas, a gente olha isso nas pessoas. Se tem dinheiro, se é bonita, se é branca. Eu sei disso, tá, pessoal? É normal o pensamento da maioria da humanidade aqui. Eu sei disso, tá? Mas o que? A gente que é espiritual está trabalhando uma visão mais além do que o físico, né, pessoal? Eu estou trazendo essa introdução por causa disso, tá, pessoal? Para você perceber quando a gente é espiritual, como é que a gente está tendo a visão, tá? Eu agora, eu estou até aqui com os olhos lacrimejados, que eu estava meditando, né, pessoal? E aí eu lembrei, tá? Uma música, eu estava escutando uma música, tá? Que me levou ao o passado, quando eu era jovem. Eu estava com um pensamento, era músico, ouvindo música, né? Então, sempre quando eu ouço a música do tempo dos anos 80, né? Dessa época aí, sempre me relembra, me faz voltar aquele como eu estava naquele momento. Então, e eu percebi, tá, pessoal, que me fez voltar aquele momento e eu percebi que eu naquele momento eu estava com um pensamento totalmente, né, que eu estava dormindo, né, totalmente, mas eu percebi que mesmo eu assim, daquela forma, terrando, né, fazendo coisas erradas, Deus e a espiritualidade estava comigo, tá, pessoal? Foi por isso que eu me emocionei. Eu digo, ele já estava ali comigo, me cuidando, me protegendo de mal, porque poderia acontecer o mal, eu não poderia estar aqui. Então, você vê que Deus nos protegeu até aqui, pessoal, porque Ele sabia, Ele queria me usar. Ele sabe, pessoal. A gente não sabe de nada, então eu estava dormindo, então me fez relembrar isso, né? E me trouxe uma emoção, tá? Uma emoção boa, tá? Perceber que Deus
já estava com a gente, mesmo a gente dormindo, tá, pessoal? Então, tem muita gente aí que Deus está cuidando, está guardando, mas ela ainda está dormindo. Só ela perceber isso, despertar a consciência, tá? Então, eu entendo todas as pessoas, tá? Que olha aqui, depois escreve assim, nossa, eu não esperava assim o vídeo e tal. É, pessoas que me conhecem pessoalmente e que estão aqui assiduamente me assistindo, ela já sabe já, tá? Ela não se surpreende com isso. Mas na primeira, como é que se diz? A primeira a vista assim que ela isso causa impacto nela, tá, pessoal? Eu sou um jovem aqui da periferia, tá? Então, nessa realidade, minha consciência está operando nessa questão social, nessa área, tá? Mas eu sou uma consciência, como você também, tá, pessoal? Mas eu entendo o jogo que é jogado aqui nessa realidade, tá? Que tem preconceito, que tem quem não tem dinheiro, quem é branco, quem... Isso aqui faz parte do contexto da nossa realidade que a gente está vivendo. A gente que é espiritual precisa entender isso, tá, pessoal? E saber como é que o jogo é jogado, para que essas coisas não mexam com a nossa frequência, a nossa emoção, tá, pessoal? A gente tem que entender isso, porque se a gente entra nesse jogo, então a gente se perde nas emoções, a gente se perde nas coisas, tá? Então, você está preso, não está liberto espiritualmente. É o tema, né, pessoal, que a gente vem falando aí. Eu já falei esse tema, a primeira parte, segunda parte, a terceira parte. Agora vou gravar aqui a quarta parte. Vocês estão assistindo certinho aí, pessoal? Primeira, segunda. É o nosso, como é que se diz aqui? É a nossa série, tá, pessoal? A série do tema aí do o que é a liberdade espiritual, tá? Vamos lá? Vamos começar a quarta parte, vamos ver aonde a gente parou, né? A gente parou nos versículos bíblicos, não foi, pessoal? A gente parou, mas vamos recapitular, né? Para quem não assistiu a primeira, a segunda, nem a terceira, recapitular o que é a liberdade espiritual e por que temos que buscar estar livre espiritualmente, né? É o tema que a gente aí gravando essa série aí, tá? Agora a gente já vai para a quarta, mas vamos recapitular. Ele fala: a liberdade espiritual é um conceito que transcende as limitações físicas e sociais. Então você tem que ter uma visão além disso, né? É uma capacidade de uma pessoa libertar-se das limitações emocionais, mentais, espirituais e físicas, permitindo uma conexão mais profunda com a essência espiritual, vivendo de acordo com seus próprios valores e crença da alma, né, da essência divina, sem ser influenciado externamente. Então, essa é a nossa questão, né, pessoal? Para a gente não ser influenciado externamente. E pior que a Matrix preparou tudo para nos influenciar, tirar a nossa visão, a conexão com a nossa essência. Aí ele fala, para experimentar uma plenitude do ser. Então, só assim a gente começa a experimentar uma plenitude do ser. E a reconciliação, né? Que é a gente se voltar à conexão com Deus com o propósito mais elevado. Então, com o propósito que Deus colocou na nossa alma. Frequentemente, através da fé. Então, tem que ter fé. Não é café não, tá, pessoal? É fé. E de uma compreensão mais profunda da existência. Então, você tem que, quando você se conecta, usa essa fé, você vai ter uma compreensão profunda da sua existência. O que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito? Por que, que Deus está protegendo você aqui? Por que, que Ele está deixando você estar encarnado nesse corpo, usando esse corpo?
Você tem que compreender. Tem pessoas que nem sabem que ela é uma consciência, pessoal. Ela pensa que ela é esse ser humano aqui. Ela começou a existir agora aqui nessa realidade. Tem muita gente que tá, não sabe disso. E o meu trabalho é fazer com que você tenha compreensão disso, tá? É fácil? Não é fácil, mas aqueles que estão sendo chamados, tocados pela. Ele vai entender e vai atender o chamado de Deus. Não um chamado para me servir, é um chamado para você servir a Deus, tá, pessoal? Você se tornar livre, ter essa liberdade espiritual para servir a Deus, não para fazer gandaia aí, tá, pessoal? Você vai ser liberto, vai sentir o amor, a paz para fazer o bem ao próximo, para servir ao Criador. É por isso que a gente tem que buscar estar livre espiritualmente, que a gente cresce. Então, já recapitulando aí, que a gente falou na primeira, na segunda e na terceira parte, né? Agora vamos para a quarta parte. Cadê? Onde foi? Eu marquei. Deixa eu ver aqui, pessoal. Cadê? Cadê? Será que eu marquei, pessoal? Meu Deus. Cadê, pessoal? Será que eu marquei ou esqueci? Cadê? Tem que ver aqui aonde foi que eu marquei para a gente começar da onde a gente parou, né, pessoal? Cadê? Rapaz, aqui, quarta parte, aqui, marquei, pessoal, tá? Eu marquei para não, a gente não errar o começo, a gente parar sempre e começar sempre da onde a gente começou, tá? Então, a quarta parte aqui, pessoal, é o versículo aqui que a gente vamos ler, tá? Quarta parte, né? Gálatas 5:13. Vamos ler, né? Porque a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa liberdade espiritual? É a pergunta. Então, a gente vamos ler Gálatas 5:13. Irmãos, então, já começou, tá, pessoal? Separar com quem ele está escrevendo essa carta. Irmãos. O que é o irmão, pessoal, espiritual? Eu já falei aqui, tá? Vocês que aceitam o que eu estou falando, se inscrevem, vocês estão aqui, vocês espiritualmente são meus irmãos espiritual. Mas tem algumas pessoas que não têm essa compreensão ainda, tá, pessoal? Vocês vieram da mesma mona, da mesma fonte que eu vim. Por isso que vocês gostam da minha frequência, vocês gostam do que eu estou falando. Você gosta de ouvir a verdade que eu estou falando. Então, você é meu irmão e minhas irmãs espiritual, tá? Então, Paulo está falando aqui com os irmãos de alma dele, os irmãos espiritual, tá? Que crê em Cristo, que está na frequência de Cristo, que gosta da verdade, tá? Então, se vocês é assim, vocês são meus irmãos espiritual. Despertou a consciência. Então, ele está falando com essas pessoas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo já foi no âmago. Então, pessoal, por isso que a gente tem que buscar essa frequência. Então, a gente foi chamado por uma frequência mais elevada, onde a nossa consciência está liberta de frequências mais negativas, baixa. A gente foi chamado para isso, para vibrar nessa frequência, tá? Então, vocês foram chamados, quem? Os irmãos espirituais. Então, quem é desperto, quem é liberto, quem é chamado por Deus, ele é irmão que foi chamado para a liberdade. Mas o que é que ele fala? Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, não use essa liberdade, essa frequência, essa que você entrou,
para agora você fazer vontade do seu ego, da carne, até fazer o mal a outra pessoa. A gente não pode, pessoal, é proibido, tá? A gente que é espiritual, a gente foi chamado para a liberdade, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É que faça o bem ao próximo, nunca o mal, pessoal. Porque Deus, ele está na frequência, ele permeia nessa frequência do bem. Mas se você faz o mal, pessoal, seja espiritualmente, carnalmente, então, seja qual for o mal que você cause a um semelhante, a uma pessoa, principalmente a gente que é espiritual, pessoal. Por isso que eu aqui, eu não posso fazer mal a vocês. Eu não posso mentir a vocês. Eu estou agindo dessa maneira aqui com vocês, tá? Os pastores mentem, enganam vocês, tira dinheiro, explora vocês. Eu estou fazendo o contrário dele. Aí você diz, o irmão Samuel quer ser melhor do que... Não é isso, pessoal. É porque é a frequência que está sobre o meu lombo. Senão eu saio da espiritualidade. Se eu começar a mentir para vocês, enganar vocês, eu estou fazendo mal a vocês e fazendo mal a mim mesmo. Eu saio da frequência. Por quê? Deus está na frequência do bem, a frequência do amor. Então você sai da presença de Deus. Porque muitos pensam que sair da presença de Deus é sair do templo físico, né? Eu vejo um monte de evangélicos. Irmão, eu estou afastado da presença de Deus. Eu digo, como assim, irmão? Aí eu saí lá da igreja, do templo, né? Que ele fala. Não entende, pessoal, mas é isso. Essas pessoas estão ainda sem conhecimento, é ignorante sobre essas coisas, tá? Ela ouve essas coisas aí de líderes, sabe que você está afastado, tá? É tanto que os pastores, os líderes aí, né, da igreja, fala que a gente está numa categoria de desengrejado. Então vocês não são de Deus, vocês vão para o inferno, tal aí. Eu já vi muito falar aí. Então a gente que não tem, como é que se diz, igreja, templo físico, que a gente não vai para o templo físico, ele está dizendo que a gente vai para o inferno, a gente não é de Deus, tá? Já teve muitos aqui aí falando aí nas redes sociais. Não entende, tá, pessoal? Então, essas pessoas alimentam isso na consciência dessas pessoas. E essas pessoas ficam com medo, tá? Entra numa vibração de medo. Então, o medo é uma vibração baixa. Tá? Aí ele fala, não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, então, irmão, ao contrário, sirva um ao outro mediante o amor. Então, é isso que a gente tem que usar essa nossa liberdade espiritual para servir um ao outro no amor, na frequência do amor. Porque isso vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Certo, pessoal? Então, João 8,36, vamos ler. Portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Então, era o que Cristo estava falando para aqueles fariseus, né, pessoal? Porque eles achavam que era livre, mas ele entendeu que ele era filho, não era filho da escrava, era filho da livre. Ele não entendeu nada que Jesus estava falando aqui. É igual hoje também. Muitos não entendem nada, né? O que significa se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ele diz, como assim? A gente é filho de Abraão, a gente é filho da livre, não é filho da escrava? Meu Deus, a linguagem de Cristo estava muito além daquele tempo. Até hoje as pessoas não conseguem entender. Então, eles não entenderam que era o Filho que libertava ele dessas frequências mais baixas. É o chamado para ser livre, ser liberto, para ele crescer espiritualmente. Ninguém ia entender. Naquela época, dificilmente, tá, pessoal? Aí o que mais?
1 Pedro 2, versículo 16. Viva como pessoas livres. A gente tem que viver como pessoa livre, não apegada a nenhum dogma, nenhuma doutrina de homem, doutrina de Deus, nem preso a nenhum conceito religioso. A gente vive livre. Então, essa nossa liberdade aqui, pessoal, tá incomodando essas pessoas que o pastor fala que tem que ir para o templo físico. Por isso que eles atacam a gente, que diz que a gente é desengrejado. Porque a gente não tem um local físico para se reunir, tá, pessoal? Ele não sabe nem o que é a reunião dos santos. Ele não sabe o que é isso, tá? Ele está pensando que a reunião é aquela ali que ele determinou, fez aquele lugar, aquele templo físico, tá? Por mais que a Bíblia fale que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Não é? Está escrito lá em Atos, né? Entende? Por mais que fale isso, essas pessoas ainda têm a cabeça dura de que você vai lá. Por quê? Já tem aí, já há muito tempo, interesse, tanto de, como é que se diz, manipular as pessoas, tá? Colocar as pessoas na escravidão de novo, presa ali, e como interesse de dinheiro, né? Para vocês alimentarem essa forma aí de pensamento. Então, quem alimenta aí a matrix religiosa é vocês, pessoal. Eu quero ver por que ele está atacando a gente. Porque eu estou fazendo com que você abra o olho, aí se você não ir mais lá e contribuir lá, o que é que significa? Esse cara é inimigo, está atacando a gente, está querendo tirar aqui as pessoas daqui. Então, você acha que eles não vão atacar a gente? Não tem para onde correr, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Porque eles querem alimentar essa mentira aí, levando você na mentira. E você não se desenvolve espiritualmente. É isso que acontece, tá? Então ele diz, viva como pessoas livres. Não use essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, não pode fazer. Viva como servo de Deus. Então, você vê que o pensamento de Paulo, lá que ele escreve para o Gálatas, é o mesmo pensamento de Pedro que escreve para os irmãos. Que a gente é uma pessoa livre, a gente está liberto. Cristo nos chamou para a liberdade, mas a gente não vai usar essa liberdade para fazer o mal, pessoal. Sempre para fazer o bem. A gente tem que viver como um servo de Deus. Então, servo de Deus que agrada a Deus, não agrada aos homens. Entende agora? Porque se eu for falar que, eu vou falar isso aqui porque isso aqui vai desagradar fulano. Ele é rico, ele pode me dar um dinheiro aí, uma oferta, um dízimo muito grande. Eu não vou falar isso, não. Você está servindo a quem? Você não é servo de Deus, tá? Você é servo dos homens. Veja bem, aqui eu falo, tá? Doa a quem doer, tá? Seja você importante ou não aqui nessa realidade, você é uma consciência que precisa tomar consciência, tá? Então, temos que ser servo de Deus, tá, pessoal? Servir a Deus e não a homem, tá? O que mais? Tiago 1:25. Vamos ler. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Então, existe uma lei perfeita? Tiago está mandando a gente observar a lei perfeita. Que lei é essa? Vamos ver. Que traz a liberdade. Então, é a lei da liberdade, pessoal. É uma lei da liberdade. Então, se você está vibrando essa liberdade espiritual, você está na lei perfeita. Para quê? E perseverar na prática dessa lei, é a lei de Cristo, né, pessoal? Que é a lei do amor. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, você vai ter a felicidade. Porque uma pessoa que está escrava, pessoal,
ela está presa a dogma, ela não é feliz. A felicidade, então, por isso que às vezes aqui a minha felicidade, às vezes incomoda algumas pessoas, tá, pessoal? Ela incomoda. Como é que esse cara não tem dinheiro? Como é que se diz? Um jovem que mora na periferia, não tem dinheiro, não tem nada na vida, mas ele está passando aí uma frequência muito boa. Já teve gente que pensou assim, nossa, por que, pessoal? Vocês caíram no golpe do vigário. Sabe como é o golpe do vigário? O golpe da Matrix aí, que diz que você vai ser feliz se você ter dinheiro. Aí vocês dana a fazer de tudo, a mentir, a roubar, a se prostituir, tudo por causa do dinheiro, pensando que vai trazer felicidade. Você caiu no golpe do vigário, tá? A felicidade está nessa liberdade, nessa conexão com o seu Criador. As coisas aqui, a gente vai vir, vai aproveitar e não está apegado a essas coisas. E quando você fica apegado a essas coisas materiais, essas coisas, você está escravo, você está preso. Deu para entender, pessoal? Eu quero que eu repita as 4 partes do vídeo toda. Aí então ele disse: a lei perfeita que traz a liberdade e se e perseverar na prática dessa lei, então colocar a prática do amor, né? Essa lei perfeita é a lei do amor de Cristo, tá? Que traz a liberdade. Então, quando a gente vibra no amor, a gente entra nesse estado de consciência de liberdade. Então, se a gente persevera nessa prática dessa lei do amor, né? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a gente é feliz, tá, pessoal? Felicidade não tem nada a ver com coisas materiais, mas com frequências, com a maneira como a gente ama o próximo, a gente lidar. Então, a gente entra na frequência do bem, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, ele fala? Lucas 4, versículo 18. Vamos ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, é aquela passagem que está lá em Isaías, mas que Cristo, quando ele entrou na sinagoga, né? Ele deram como é que se diz, o líder lá da sinagoga deu o livro para ele ler a passagem. E ele abriu nessa passagem, porque é a passagem que falava do trabalho desse Cristo, desse Jesus que estava operando. Então, o Espírito, ele falou, do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, por que ele está falando que ele me ungiu? Porque ele era o Cristo. Ele estava falando que era ungido. Foi tanto que quando ele acabou de falar isso, ele disse, está aqui aquele que o Senhor ungiu. Por quê? O ungido é o Cristo. Então, ele saiu de lá correndo de dentro da cidade, querendo pegar o preda para atirar nele. Mas Cristo é ungido. Jesus era por isso que ele disse, Jesus Cristo. E a palavra Cristo significa ungido. Então, Deus ungiu ele para pregar as boas novas. Então, trazer o evangelho, a notícia nova que Deus está trazendo. Trazendo um novo testamento, está trazendo tudo novo. Aos pobres. Então, aos pobres, tá? Ele me enviou para proclamar liberdade. Então, Cristo é o que veio trazer liberdade para a nossa consciência, tá, pessoal? Aos presos. Então, preso por quê? Preso por essas amarras, por essa matrix, preso. Recuperar a recuperação da vista ao cego. Então, qual cego, pessoal? Cego espiritualmente.
Ele veio trazer essa recuperação. Por isso que quando Cristo, ele desperta a nossa consciência e leva a gente à iluminação. É o que o apóstolo Paulo fala. Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, iluminação é luz, iluminação é conhecimento, iluminação, então, você vai sair das trevas da ignorância. Cristo veio tirar esses presos que estavam presos, cegos na ignorância, para libertar os oprimidos. Então, aquele que está sendo oprimido por essas forças malignas, essas forças espiritual do mal, da Matrix aí, tá? Por isso que tem muita gente aí sendo oprimida, tá? E ela não sabendo que a frequência de Cristo tira a consciência dela, liberta a consciência dela disso aí, tá? Mas é isso, pessoal. Enquanto ficar cego, né? É preso, vai ficar preso aí nessas coisas, tá? E eu tô aqui trabalhando, tá? Para que vocês sejam, entrem nessa frequência. E Cristo liberte você. A gente precisa entrar, ser enxertado na videira, como ele fala aqui. João 15, versículo 1 ao 8. Vamos ler tudo isso aqui para vocês entenderem o que Cristo estava falando. Ele falou, né? Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Então, olha o que Cristo começou a falar para os discípulos, pessoal. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então, o agricultor é que está cuidando tanto da videira como cuidando dos ramos. Ele vai lá, o ramo que está seco, ele então não está dando fruto, ele vai lá e corta. Então, ele está dizendo que o pai é isso, né? Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Então, se você está dizendo que está na frequência de Cristo, mas não está dando fruto de amor, de alegria, você não está entrando nessa liberdade espiritual, então vai ser cortado. E aí ele fala, e todo o que dá fruto, ele poda, né? Para que dê mais fruto ainda. Então, o pai, que é o agricultor, ele vai podar para você dar mais fruto. Vocês já estão limpos. Então, olha o que Cristo fala para os discípulos. Vocês já estão limpos. Como assim? Limpo de quê? Pela palavra que eu tenho falado. Então, pela palavra que Cristo tem falado, limpou a alma, a consciência dos discípulos. Vocês estão libertos, vocês estão limpos. Né? Aí o que é que ele fala mais? Pela palavra que eu tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Então, permaneça. Porque se você vem, permanece, depois você se desvia, acabou, pessoal. Você saiu da frequência. Então, você tem que permanecer nessa liberdade, nessa frequência de Cristo, tá? Aí ele fala, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, olha o que ele fala. Porque se você não está enxertado na frequência, no corpo de Cristo, você não vai dar o fruto que quer. Você tem que estar enxertado. Né? Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Então você não pode chegar, você está cortado do corpo de Cristo, da videira verdadeira, você não vai dar o fruto lá, eu vou dar o fruto sozinho. Não existe isso, tá? Aí ele fala, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Se não permanecer em Cristo, não vai dar o fruto. Então ele estava falando para o discípulo, eu sou a videira verdadeira. Olhe bem, eu sou a videira. Fique enxertado em mim. Esteja na minha frequência. Vocês são ramos. Ele explicando, né? Se alguém não permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, sem Cristo, a gente não vai dar o fruto, aquilo que Deus quer, o fruto de amor, de alegria. Não vai dar.
Não adianta enganar, tá, pessoal? Por isso que você tem que ser autêntico, verdadeiro, tá? Vai ser até meu próximo tema, né? Sobre autenticidade. Deixa a gente acabar esse tema aqui, tá? A gente vai fazer uma nova série aí sobre isso, tá? Então, você não pode fazer coisa alguma. Se alguém permanece em mim, será como um ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, você não serve para nada, não está dando fruto. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Olha aí, olha o fogo aí. De que fogo que isso está falando, pessoal? Se você, permanecer em mim e as minhas palavras, né, dentro do seu ser, permanecer em você, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Então, como é que Deus é glorificado, pessoal? Quando a gente dá o fruto de amor, de alegria, de paz, a gente faz o bem ao próximo. Então, é aí que Deus é glorificado. Por isso que eu falo aqui, vocês aqui, se eu estou dando esse fruto, vocês estão se sentindo bem, o vídeo, vocês, nossa, obrigado, irmão. Não agradeça a mim, glorifique a Deus, pessoal. Dê glória a Ele. É por isso que eu estou ensinando isso a vocês. Eu entendo, tá? Eu entendo a maneira que você está querendo agradecer a mim, mas isso não foi um trabalho meu de homem, pessoal. Isso é um trabalho da espiritualidade e que tem que ser toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, a esse Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu estou operando dessa forma, trazendo bem para você, trazendo conhecimento, trazendo uma boa frequência, vocês gostam, vocês se alegram, vocês estavam tristes, vocês quando começam, vocês já entram em outra frequência. Então, glorifique a Deus. Eu entendo vocês, vocês vêm me agradecer, tá, pessoal? Mas eu entendo dessa forma, mas a gente que é espiritual, a gente tem que entender que eu sou meramente um instrumento na mão desse Criador. Se ele não estiver operando, não estiver trazendo bem para você, né? Ele não estiver operando para eu dar esse fruto de amor, dessa vibração boa que vocês estão sentindo, né? Eu também vou estar desconectado também. Então, a gente tem que agradecer a ele. Se ele está me usando como instrumento, agradeça a ele. Agora, pessoal, a gente está aqui nessa realidade, né? E a obra espiritual não é feita só por mim, né? Se você aí, como agradecimento, quer ajudar, tá? Como é que se diz? Fisicamente, porque a gente precisa de coisas físicas aqui, dinheiro, precisa de muitas coisas. Eu pagar a internet aqui, eu ter instrumento, então a gente precisa disso. Então, se Deus está tocando em você, você pode ajudar de outra forma, mas sempre a honra e a glória tem que ser dada a Deus, pessoal, tá? Mas eu entendo você vem me agradecer, tá? Não foi eu que fiz isso. É a espiritualidade que está me usando meus talentos, tudo que é dele, que ele me deu, usando esse meu veículo aqui para alcançar vocês nessa frequência. Graças a Deus que alcançou vocês bem, tá? Mas glorifique ao Pai. Então, Deus é glorificado pelo fato de vocês derem o fruto, e assim serão meus discípulos. Então, eu sou discípulo de Cristo, vocês também, tá? Vamos dar o fruto de amor, de alegria, né? Espero que vocês me amem, espero que vocês orem por mim, espero que vocês ajudem também, tá? Como eu tenho me colocado à disposição para ajudar vocês também. Eu espero isso, tá, pessoal? É a única coisa, mas eu e você vamos glorificar ao Pai, dar o fruto de amor, que é a lei perfeita, para a gente glorificar e entrar nessa liberdade, tá? Aí o que mais, pessoal? Colossenses 1:21.
antes antes vocês estava separado de Deus. Então, com o que ele está falando, pessoal? Ele está falando com aqueles que são despertos, aqueles que foram chamados, aqueles que despertaram a consciência, aqueles que são irmãos em Cristo, estão na frequência. Então ele está explicando, ó, antes, está explicando lá para o Colossenses, antes vocês, irmão, tá? Estava separado de Deus. Como assim? Separado de Deus e na mente de vocês. Então, através da a mente da gente estava pensando em um monte de outra coisa, então estava a mente, que é a nossa alma que faz parte do campo mental e emocional. Então, ele está falando a mente, então a alma de vocês estava separada. Então, quando Cristo veio libertar a nossa alma dessa frequência, para fazer com que a nossa alma voltasse à reconciliação, à ligação com o Criador. Por isso, Paulo está explicando isso. Você estava separado pela mente, né? Na mente de vocês. Era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Então, por quê? Porque a gente, mentalmente, o que a gente pensava, só queria satisfazer o ego, então fazendo mal, mentindo, tal, então fazendo, então, a gente, pelo mau procedimento que a gente dá, fazendo com que a nossa alma se afaste do Criador. É isso que o inimigo quer, tá? E muitos estão entrando aí nessa frequência e nem percebendo, tá dormindo. Então eu venho aqui cutucar a sua alma para você tomar consciência e voltar para a conexão verdadeira. Tá? É isso. Todo meu vídeo é para isso, pessoal. Todo meu vídeo é para fazer com que sua alma se reconecte verdadeiramente com o Criador. Não é fácil, né, pessoal? Vou tomar um chá aqui, tá? Graças a Deus. Então vamos lá? Efésios 3, versículo 12. Por intermédio de quem por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e a confiança pela fé nele. Então, pela fé em Cristo, né, a gente tem, por intermédio dele que a gente temos livre acesso a Deus. Então, a gente é direto o nosso livre acesso. E aí a gente tem confiança. A gente está com a confiança e entra nessa liberdade. Então, é pela fé no Filho de Deus, no Filho de nosso, Filho do Criador, Filho do Todo-Poderoso, que é Cristo, né? Então, é por essa fé, tá, pessoal? O que mais? 1 Coríntios 6, versículo 12. Vamos ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, não me deixarei dominar por nenhum. Então, olha o que... todas as frequências aqui, pessoal, são lícitas para a gente. Mas nem todas as frequências aqui a gente pode fazer. Ele está falando com quem? Com aquele que é espiritual. A gente não pode. Então, a gente tem que ver qual é a frequência correta, as coisas corretas para a gente ir fazendo. A gente que é espiritual. Porque as pessoas que não têm compromisso nenhum com a espiritualidade dela, com o Criador, com Cristo, tá? Elas estão fazendo aí o que estão fazendo. E você vê como é que está a frequência do mundo pelas coisas que essas pessoas estão colocando, essas frequências, essas energias aqui, essas maldades, essas coisas. A gente até sente, né, pessoal? A gente que é espiritual, você que é espiritual, você sente o clima pesado. Então, por quê? Essas pessoas estão dormindo, fazendo coisas totalmente malignas aí, tá com a frequência totalmente baixa. E é isso, pessoal. Até
essa consciência, tomar consciência, tá? Então, ele fala, todas as coisas me são lícitas. Então, todas as energias, frequências me são lícitas. Mas nem todas as coisas convém eu fazer. Então, não posso fazer tudo. Espera aí, calma aí. Vamos ver qual é a frequência que é permitido para a gente que somos espiritual, né? Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Então, porque se você se deixa dominar por qualquer uma frequência dessa baixa, você não tem liberdade. Você está dominado. E você tem que ser o que tem o controle das energias, o controle de tudo, né? Pelo menos da sua vida, da sua consciência, você tem que ter o controle. Então, se algo está dominando você, você está preso, você não é livre. Por isso que Cristo diz, aquele que é servo do pecado, ele está preso ao pecado, né? Então, você não pode se deixar dominar por nenhuma delas, tá? O que mais, pessoal? Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, pessoal, aí, ó, tá? Vocês que são solitários aí, tá? É igual a mim, tá, pessoal? Mas é isso, Deus faz com que o quê? O solitário viva em família. Deus quer que todos tenham comunhão, viva em família, tá, pessoal? Deus vai trabalhar essa frequência naqueles que são solitários, tá? E ele faz o que também? Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então, estão presos aí na Matrix. Então, Deus liberta essas pessoas que estão presas em grilhões. Mas aquele que é rebelde, não quer ouvir a disciplina, não quer ouvir o que Deus tem para falar, ele vai habitar em terra seca. Então, em terra onde não tem vida. Porque uma terra seca, pessoal, ela não tem água. Aonde não tem água, não tem vida. Então, ele espiritualmente, essas pessoas estão habitando em uma terra seca. Você vê que a Bíblia está usando metáfora para falar da consciência da pessoa. Então, essa pessoa vai estar vibrando, os rebeldes, vai habitar na terra seca, que é uma terra sem vida. Então, eles estão mortos espiritualmente. Está falando da consciência. Porque Deus vai libertar aqueles que estão presos, então vai dizer que vai libertar a sua alma, a sua consciência dessas coisas aí que leva você à morte, né? E se você é solitário, ele vai fazer com você ter uma família. Então, uma família espiritual. Você vai ter uma família espiritual, você não vai estar só, tá, pessoal? Por mais que você esteja só aqui nessa realidade, mas você não está só, pessoal. Eu sei disso agora, tá? Eu pensava que eu estava sozinho, mas eu não estou só, pessoal. Tem os seres espirituais elevados que estão me acompanhando, tá? Deus também está com a gente, tá? E a gente não está só. Mas a gente que está só aqui nessa realidade, tá? Talvez Deus arrume uma companheira, arrume uma família aí que você esteja física, você esteja vivendo. Então, você nunca vai estar só, pessoal, tá? Mas os rebeldes, a alma dele, ele vai estar habitando na terra seca. Então, na terra dos mortos, onde não tem água, não tem palavra, não tem vida. Porque ele está na rebeldia, não quer ouvir, tá? Então, não pode entrar nessa frequência aí, tá, pessoal? Vocês aí, tá? O que mais, pessoal? Que ele fala? Romanos
6, versículo 15. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, a gente não está debaixo da lei agora, a gente está livre, estou liberto, agora eu vou pecar, então vamos pecar agora, vamos fazer o que as outras pessoas estão fazendo aí, pessoal? Não, pessoal. A gente não foi chamado para isso. A gente viu que a gente foi chamado para fazer o bem, né? Não pecaremos, porque não estamos debaixo da lei. Então, é porque a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, não vai acontecer nada. Aí você faz, ah, não acontece nada. Você vai, até você morrer espiritualmente. Aí não aconteceu nada. A gente está aqui, irmão Samuel. Depois, quando você espiritualmente vai ver, se deixar o corpo físico, você vai perceber na outra realidade como é que está você. Porque as pessoas, tá, pessoal? Porque ela está debaixo da graça, ela está de aproveitar para ela ter o crescimento espiritual, entrar numa frequência boa, fazer o bem. O que é que ela está fazendo? Está fazendo aí a gandaia, né? Tá sendo rebelde. Ah, que nada, Samuel. Que você é bestalhado, rapaz. Que você sabe o que vai acontecer, tá, pessoal? Aí, de modo nenhum. Então, de modo nenhum, a gente que é espiritual, a gente tá debaixo da graça, a gente tem essa liberdade, tá? Mas para fazer o bem, não para fazer o mal. É o que o apóstolo Paulo fala. Não use essa liberdade para dar vazão à carne. Pedro também fala, não dê vazão para fazer o mal ao próximo. Não faça isso. Você está na liberdade, não use essa liberdade para fazer isso, tá? A gente tem que usar essa liberdade, essa graça que Deus nos deu, tá? Para fazer o bem ao próximo. Então, fazer a obra de Deus, ser servo de Deus, tá? Ao que mais, pessoal? Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para ninguém o escravize em filosofias vã, enganosa, que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? Se você já foi liberto, já tem conhecimento, então tome cuidado para que ninguém venha com filosofia bonita, enganosa, né? Que está na tradição humana. Então, muita gente tá seguindo tradição humana por causa que esses caras estão usando essa linguagem, a filosofia, enganando várias pessoas. Os pastores de vários outros grupos religiosos também, tá? E no princípio alimentar deste mundo. Então, ele está buscando princípios alimentares deste mundo. E não em Cristo. Então, não tem nada a ver com Cristo. Olha quantas agora, pessoal. Por isso que eu não me afilio a nenhum grupo aí religioso aí, tá? Todas tá com tradições humanas. E muita gente seguindo, tá, pessoal? Por isso que o despertar é importante e Deus vai fazer isso, tá? Por isso que a palavra eclésia significa o que são chamados para fora. Então, Deus vai tirar você dessa confusão aí religiosa, tá? Para você servir, ser servo de Deus. Não está preso a nenhuma filosofia. E tem muita gente aí, tá? Enganosa, enganado e seguindo tradições humanas. Todas aí, tá, pessoal? Já vi todas religiões que estão aí, que se constituiu aqui nessa realidade como religião, todas estão com tradições humanas. Por isso que eu abri meu canal, tá? Vocês que querem servir a Deus em espírito, em verdade, né? A gente sendo espiritual, a gente não precisa estar apegado a nenhum grupo desse religioso. Eu não vou mais, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem ir, pode ir, fica à vontade. Vá ver os erros lá, as tradições lá humanas que eles estão falando para vocês. Vocês é livre, tá?
Vocês decidem. O que mais? Colossenses 1:13. Vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor. Então, ele quem? Deus, tá, pessoal? Deus despertou, libertou a nossa consciência do império das trevas. Então, o que é o império das trevas? É o império daqueles que estão na ignorância. Então, Deus libertou do império da Matrix, porque a Matrix, tanto religiosa como as outras Matrix, ela opera nesse império do engano, da mentira, então, de frequência mais baixa. Então, Deus nos abriu o entendimento, nos libertou e transportou para o reino, né? O reino do seu Filho, então, o reino de Cristo, do seu amor. Então, foi isso que Deus fez. Então, quando Deus desperta você, você abre a consciência. Então, ele pode estar me usando, pode estar usando alguém que fez com que você despertasse a consciência. Então, você vai ser transportado para o reino do seu Filho. Então, por isso que a palavra igreja, que em grego, né, significa eclésia, então, é aqueles que são chamados para fora. Então, é tirado do reino das trevas, do engano, das tradições humanas, para ir para o reino do Filho dele, o Filho de Deus, que é Cristo, para a frequência do amor de Cristo. É Deus que opera isso, tá, pessoal? Então, agradeça a Deus. Por isso que eu falo a você. Quando vocês se sentirem bem, agradeça a Deus. Não é a mim, pessoal. Tá? O que mais? Hebreus 2, versículo 15. E livrasse todo que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Então, a gente foi livrado, né, pessoal? Livrou todos pelo pavor da morte, tá? Mas a morte espiritual estava sujeita à escravidão por toda a vida. Então, a gente estava sujeito à escravidão, mas Cristo, Deus enviou o seu Filho para nos libertar dessa frequência aí, tá, pessoal? É isso, pessoal, tá? Não tem o que fazer. O que mais, pessoal? Vamos lá, que tem ainda aqui um tantinho para a gente falar sobre isso. Então, 1 Coríntios 8, 9. Vamos ler aqui, pessoal. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, a gente tem que ver, né, pessoal, que a nossa liberdade não está sendo fazendo alguém se escandalizar por ele ainda estar fraco pela mente. Versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo fala. Pois, se alguém tem a consciência fraca, vê você que tem essa consciência, come no templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Então, a gente tem uma responsabilidade. Então, quanto mais a gente tem mais conhecimento, tá? É o que ele está falando. A gente tem uma responsabilidade de demonstrar um comportamento de acordo com esse conhecimento. Então, a gente não pode usar essa liberdade e sair fazendo. Já pensou? Ele está falando aqui de comer comidas consagradas a ídolo. Já pensou você ver eu lá, onde essas pessoas consagram comida, aí você vê eu lá comendo a comida essa comida? Ou então você vê eu pegando aí várias mulheres na rua, aí você vê eu aqui trazendo esses conhecimento espiritual. O que significa que você vai ver? Você vai se escandalizar. Nossa, o irmão Samuel está fazendo isso? Nossa, ele não está lá pregando lá? Nossa, como é que ele está fazendo essas coisas? Então, o seu conhecimento, a sua maneira vai escandalizar aquela outra pessoa que é fraca. Tá? Aí é por isso que ele fala, versículo 11, assim esse irmão fraco, porque Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então,
é destruído. Você separa essa pessoa de Cristo, tá, pessoal? E isso é uma coisa grave que você vai fazer. Por isso que eu tenho aqui consciência, tá? Quanto mais a gente vai tomando consciência, mais a nossa responsabilidade vai crescendo. É assim, pessoal, não tem o que fazer, tá? Aí ele fala, versículo 12: quando você peca contra o seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Então, eu estou pecando contra Cristo, pessoal. Porque eu estou fazendo um irmão que ainda é fraco, não tem conhecimento, tá? Pecar e até se separar da frequência de Cristo. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Por isso, quanto mais a gente tem liberdade, a gente cresce, então a gente tem que usar a liberdade para fazer o bem ao próximo. Aí, versículo 13: portanto, se alguém que é como. Se aquilo que eu, como levar o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, mas, mas não fazer meu irmão tropeçar. Então, por isso que às vezes tem muito se escandaliza que o outro come carne, né? O outro tem essas coisas, tá, pessoal? É por causa ainda que ele tem a consciência, não tem conhecimento das coisas profundas. E às vezes ele se escandaliza, tá? A gente tem que cuidar desse irmão até ele crescer espiritualmente, tá? A gente tem que ter cuidado. Então, a gente que é mais velho, tem conhecimento, tem que ter esse cuidado para não escandalizar, fazer com que esse irmão se afaste de Cristo, tá? Porque você vai estar pecando contra Cristo, tá? É por isso que é uma responsabilidade grande aqui no que eu falo, tá? Por isso que às vezes eu corrigi meu comportamento, porque às vezes o meu comportamento de eu estar livre, de eu dar risada, de falar, isso podia escandalizando alguém. Alguém estava se escandalizando com isso. Então, eu comecei a me denotar como os pastores, tá? Só faltou a gravata aqui, né, meu irmão? Só faltou a gravata. Então, eu tive que o comportamento, porque é a maneira que essas pessoas aceitam uma pessoa que está ensinando essas coisas espiritual, tá? Ela aceita, não, o pastor tem que ser assim, é dessa forma. Não pode ser, porque ela já tem como é que se diz? Um modelo do que é ser um líder espiritual, uma pessoa que ensina coisa espiritual. Então, ela quer esse padrão. Tem pessoas assim, pessoal. E tem que entender esse tipo dessas consciências, tá? Até ela ter conhecimento realmente do que é o que eu estou fazendo, tá? Então, para não tropeçar ela, porque pode estar pecando contra o próprio Cristo, tá, pessoal? Então, quanto mais você tem conhecimento, liberdade espiritual, mais cresce a sua responsabilidade. Aí ele fala, 2 Pedro 2,19, prometendo-lhe liberdade, sendo ele mesmo servo do corrupção. Porque, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Então, se você é vencido pelo pecado, é pela frequências mais baixas, então você é escravo. Então, Pedro viu pessoas que estavam prometendo liberdade a outra pessoa, mas ela mesma era serva da corrupção, mentindo, fazendo coisa. Então, Pedro viu aí pessoas assim e disse: Porque de que alguém é vencido, então, se você é vencido, aquela frequência domina você, do tal faz também servo. Então, você é servo do pecado, é servo dessa frequência. Você ainda não tem liberdade espiritual. E a gente precisa entrar nessa frequência, porque quando a gente entra na frequência da liberdade, a gente tem um crescimento espiritual. Tá? O que mais, pessoal? Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se você está debaixo da lei, você é escravo do pecado. Tá, pessoal? A maioria desse outro evangelho que está pregando aí, todo mundo está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Olha a gente aqui, ele se escandaliza com a gente que não vai para templos. Olha aí os evangélicos, as outras religiões também. Ele se escandaliza com a gente. Ah, essas pessoas ficam aí vendo vídeo, se reunindo online, não tem tempo, são, como é que se diz? Eles falam, desengrejado. Então ele se escandaliza. Mas a gente está debaixo da graça de Cristo. A gente sabe o que é isso. Eles não sabem, pessoal. E a gente tem que entender, tá? Essa consciência, aonde ela está vibrando. Esperar começar a ensinar, é o que eu estou falando, trazer o conhecimento, para ver se a consciência dela desperta. Vai depender dela. A decisão é dela, tá? Aí o que mais? Gálatas 2, versículo 4. Acabou o último versículo, pessoal. Tá? Ele fala, Gálatas 2, versículo 4. E é isto, por causa dos falsos irmãos que se tinha intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então, você vê que no tempo dos apóstolos, né, tinha aqueles falsos irmãos que entraram, né, secretamente no grupo, na reunião que as pessoas tinham na casa, né, para espelhar a liberdade que aqueles irmãos tinham, liberdade em Cristo. Tá? E o que é que eles fizeram? A liberdade que tem para pôr em servidão. Então, para colocar, não, é isso aqui, ó. Então, entraram o líder dizendo, você tem que fazer isso. Então, criaram regimento humano que Cristo não mandou, os apóstolos não ensinaram. Então, isso depois da partida dos apóstolos, aconteceu o que com o grupo da igreja, né? Aconteceu, entrou apostasia. É o que o apóstolo Paulo fala lá. Depois da nossa partida, a apostasia, que é o engano, ele vai crescer no meio de vocês. Por quê? Pessoas que não estavam na frequência de Cristo, são pessoas falsas, vai ser usada por espírito para fazer com que as ovelhas fiquem, para pôr as ovelhas em escravidão de novo, não em liberdade. E isso aconteceu, né? Mas graças a Deus, agora, nesses últimos tempos, Deus, a espiritualidade, estão despertando a consciência e percebendo que estávamos presos numa matrix religiosa. Estão sendo libertos dessa matrix religiosa. Graças a Deus. Uma dessas pessoas que está sendo usada, que passou também pela matrix religiosa, sou eu. Sou eu, tá? Então, sou eu que passei também por essa conceito. Então, Deus teve que despertar minha consciência, me tirar de lá. Então, é o que ele fala aqui, a palavra eclésia. Então, me chamou para a igreja espiritual. E agora está fazendo eu falar sobre esse evangelho, sobre essa espiritualidade, para tirar essas pessoas desse meio religioso, que estão presos, não estão crescendo espiritualmente. É por isso que eu conheço pessoas que têm mais de 30 anos no meio aí evangélico e não crescem espiritualmente, não tem conhecimento. Eu sinto muito, tá? Por isso que eu estou trabalhando agora, porque a espiritualidade despertou a minha consciência. Eu fui um que estava nesse meio enganado. Então, por quê? Porque desde Paulo lá, desde que os discípulos partiram, né? Saíram dessa realidade, o que é que acontece? Entraram esses falsos irmãos aí
e criou essas doutrinas de homem no meio do verdadeiro corpo de Cristo. Então, foi isso que aconteceu. E aí, Constantino aí fez aí a igreja aí que você sabe, aí pronto, dizendo que você tem que estar naquela igreja, se você não está, você não é salvo. Então, criou um monte de coisa aí, e até hoje essa apostasia vem de lá, mais de 2000 anos até agora, essa apostasia. É por isso que as pessoas têm na consciência de que se elas não estão num templo físico, elas não são de Deus. A maioria dos evangélicos que eu conheço, eles dizem, não, estou desviado, irmão Samuel. Estou desviado de Deus. Eu digo, como assim? Eu não estou indo mais para a igreja. A igreja física lá, né? O templo. Então, por isso que eles têm esse tipo de consciência. Mas eu estou aqui explicando, tá, pessoal? E espero que vocês tomem consciência, tá? Vocês entendam, tá? E comecem a trabalhar a sua espiritualidade. É isso, tá, pessoal? Então, acabamos esse tema, agora vamos passar para o tema amanhã, tá? Um novo tema. Prepare aí, que amanhã eu vou revelar esse tema aí. Mas eu já disse, né? É sobre autenticidade, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!